alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula. Esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o texto de apoio que dá base a esta nossa ministração. Nós não repetimos o texto da revista. O irmão já leu o texto da revista, já leu o livro de apoio, já assistiu a videoaula do comentarista do trimestre. Nossa proposta aqui é dar subsídios complementares aos amados irmãos. Também leiam o texto de apoio fornecido por nós, justamente porque ali nós temos o itinerário da nossa exposição aqui, inclusive com os slides. Além do nosso texto, nós disponibilizamos toda semana 5 ou 6 textos da faixa etária dos adultos. Também disponibilizamos textos de apoio e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E também, durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, onde o irmão tem um momento devocional e ainda obtém novas informações da lição. Também disponibilizamos lições de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. O irmão é nosso convidado para assistir presencialmente, se estiver aqui em São Paulo e região. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a perguntas de comentários nas redes sociais. Se alguém der resposta, nós não nos responsabilizamos por ela. E na transmissão ao vivo, no chat, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, na capital da República. Ele também é o presidente do Conselho de Educação Religiosa da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e o vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, já no segundo bloco do nosso trimestre. Este segundo bloco fala sobre a falsa valorização do homem pelo mundo. Como tudo no mundo, que é o ambiente da mentira e do engano, o mundo desvalorizar o homem, o ser humano, quando na verdade avilta o ser humano, despreza o ser humano. E não podia ser diferente, porque o mundo, ele está no maligno. Quem dirige o mundo é o diabo, e o diabo odeia o ser humano. O diabo tem ojeriza pelo ser humano, tem inveja do ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem a opção de ser salvo. Ele peca, mas pode alcançar o perdão e ser salvo. E o diabo não. O diabo pecou e não tem salvação. É por isso que o diabo detesta o ser humano, quer o mal do ser humano, só que engana o ser humano. Ele finge valorizar o ser humano, quando, na verdade, ele quer aviltá-lo. E a lição de hoje, desse segundo bloco, que é a falsa valorização do ser humano pelo mundo, nós vamos estudar a lição de número 4, que diz: quando a criatura vale mais
que o Criador. É a mentira do diabo. Ele dá maior valor à criatura, ele finge dar maior valor à criatura, faz com que os homens creiam que valham mais do que Deus, e na prática, e no resultado, e na consequência, o diabo avilta o ser humano. Ele despreza o ser humano. Ele faz com que o ser humano fique numa posição de indignidade. Porque Deus colocou o homem numa grande dignidade. Mas o diabo engana o homem, faz o homem pensar que é mais do que Deus, para torná-lo menos do que homem. Esta aqui é a verdade. E isso já está na primeira mentira que o diabo contou para o primeiro casal. Lá em Gênesis 3 e 5 está escrito: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então veja que o diabo ele tenta a mulher, dizendo que se ela pecasse, ela seria como Deus. Então, ele desperta na alma de Eva o desejo de ser igual a Deus. Ele traz a Eva a ideia de que eles estão desvalorizados, de que eles são menos do que Deus, mas que eles merecem ser mais do que Deus. E a mulher, querendo ser igual a Deus, veja que o texto diz lá em Gênesis 3 e 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ela queria ser igual a Deus. Aqui nós temos a soberba da vida, que é o pecado do diabo. Foi a soberba. Ele quis ser mais do que Deus. Mas, na verdade, quando ela comeu o fruto e deu o fruto ao seu marido, e ele comeu com ela, eles se tornaram escravos do pecado. Porque Jesus diz que qualquer que comete pecado se torna escravo do pecado, servo do pecado. E eles passaram a ser escravos do pecado. Eles que eram seres livres, dotados de livre arbítrio, que podiam livremente estar na presença de Deus, foram destituídos da glória de Deus e se tornaram escravos do pecado. E passaram a satisfazer os desejos do diabo. Ficaram indignos. Caíram da sua dignidade. Por quê? Porque creram no diabo. E é isso que o mundo faz. O diabo, ele promete valorizar o homem acima de Deus. Mas, na verdade, avilta o homem. Faz com que o homem perca a sua dignidade. Porque qual é a dignidade do homem? Essa famosa dignidade da pessoa humana. Veja que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela começa assim: considerando que o reconhecimento da dignidade inerentes a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. O fundamento da justiça, da paz e da liberdade no mundo é o reconhecimento da dignidade que é inerente a todos os membros da família humana. E onde está esta dignidade? Em um homem ser imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aqui que está a dignidade do ser humano. E o ser humano, ele domina sobre a criação terrena porque ele é imagem e semelhança de Deus. O salmista, no Salmo 8º, ele apreendeu esta realidade, ou o Espírito Santo inspirou para esta realidade. Versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Aí está a dignidade do homem. Deus o honrou e o deu glória, acesso à glória de Deus, compartilhar da glória de Deus. Aí está a honra do homem, porque ele era imagem e semelhança de Deus. Mas vem o diabo mentindo e dizendo, olha, você vale pouco, você vale mais do que isso. Não basta você ser coroa da criação terrena, seja igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E o homem desejando ter esse entendimento, querendo ser mais do que Deus, o mesmo erro que teve o diabo, porque é aí que esteve o seu pecado, ele quis ser semelhante a Deus, ele pecou por causa disso, o homem então cai. E aí o que ele se transforma? Se transforma em alguém destituído da glória de Deus, escravo do pecado, feito para satisfazer os desejos do diabo, que nada mais quer senão que o homem morra, seja destruído e tenha roubada, né, a sua dignidade. Quando a criatura vale mais que o Criador? É o texto da nossa, é o tema título da nossa lição. Fala desta mentira, onde há uma falsa valorização, que na verdade é um aviltamento da pessoa humana. O diabo enganou o homem. Ele quis ser igual a Deus, teve abertos os seus olhos, mas foi destituído da glória de Deus, porque ao pecar ele foi destituído da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus é inacessível ao homem. Por quê? Porque pecou. E o pecado fez divisão entre Deus e o homem. E a glória está em Deus. Foi o que aconteceu com o diabo. O diabo também foi destituído da glória de Deus. Ele era querubim ungido. Os querubins têm acesso à glória de Deus. Nós vemos quando Ezequiel ele descreve os querubins eles estão envoltos pela glória de Deus. Mas o diabo, ao pecar, foi destituído da glória de Deus. E ao ver que o homem compartilhava da glória de Deus, ele tinha acesso à glória de Deus, ele não vivia na glória de Deus como os querubins, mas ele tinha acesso à glória de Deus, porque tinha acesso a Deus, tinha comunhão com Deus,
tinha amizade com Deus, o diabo então faz com que ele peque. E ele então é destituído da glória de Deus. Então veja que o diabo já aviltou o homem, porque o homem perdeu o acesso à glória de Deus. Foi destituído da glória de Deus. Mas, além disso, o homem também perdeu a honra. Né? Ele ficou em desonra, né? Porque ele foi coroado de honra. E o diabo não quer que ele nunca recupere essa honra, nunca recupere essa dignidade. Porque ele deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Agora ele é imagem e semelhança de Adão. É um homem pecaminoso, com a natureza pecaminosa, pronto a ser escravizado pelo pecado, a ser escravizado pelo diabo. Então, o erro que o diabo cometeu, ele fez com que o homem também cometesse. E aí o homem, ele se valoriza e ele passa a pensar que pode viver independentemente de Deus. E é isso que o diabo procura enganar o homem. Né? O homem destituído da glória de Deus, o diabo procura sempre colocar na cabeça do homem que ele é independente de Deus, que ele não precisa de Deus. Essa é a cegueira espiritual que o diabo coloca o homem. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, aliás, escrevendo aos Coríntios, em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele não pode ver a glória de Cristo. Os homens, eles estão em trevas espirituais e o diabo os cega para que eles não vejam a glória de Deus. E a glória de Deus é Cristo. A glória de Cristo, ele é a imagem de Deus. E Jesus se mostrando faz com que as pessoas vejam a glória de Deus. O apóstolo João fala disso lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem vê a Jesus vê a glória de Deus. E o diabo não quer que nós vejamos a glória de Cristo. Porque ao ver a glória de Cristo, nós abrimos os nossos olhos, aí sim, nós abrimos os nossos olhos para ver a realidade espiritual, para ver a glória de Cristo, notarmos que precisamos desta glória, que estamos destituídos desta glória e desejarmos voltar a Deus por intermédio de Cristo. E é isso que o inimigo não quer que nós vejamos. E por isso ele cega os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. João diz ainda, lá na primeira carta, capítulo 1, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. A luz é Jesus. E é preciso ver a glória de Deus, ver o reino de Deus. E o diabo procura impedir que nós vejamos isso. E pregar o evangelho é mostrar esta luz, é anunciar isso. João diz, Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. O próprio Jesus disse para o apóstolo Paulo que isso seria pregar o evangelho.
Atos 26, 16. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. A missão de Paulo era levar o evangelho aos gentios, abrindo-lhes os olhos, para que eles das trevas se convertessem à luz. Do poder de Satanás, que os cegava, para o poder de Deus, para que eles tivessem seus pecados perdoados e sorte entre os santificados pela fé em Jesus. Então, o inimigo no mundo, ele procura cegar o homem para que o homem não veja o evangelho, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que o homem não veja a luz, para que ele não veja a glória de Deus, para que ele não se sinta destituído desta glória, para que ele não se sinta destituído da luz e não a deseje. Daí porque o inimigo procura sempre fazer com que o homem esteja voltado para a criatura e não para o Criador. O trabalho do mundo é fazer com que a realidade do homem fique circunscrita à criação, que ele não se volte ao Criador, mas que ele se volte para a criatura. Se ele conseguir fazer isto, ele mantém o homem no pecado e na perdição. O homem não pode se voltar ao Criador. Ele tem que se voltar para a criatura. O mundo ele é construído para fazer com que o homem creia que a realidade está apenas na criação. Que ele não veja o Criador. Não creia que haja o Criador. Não vislumbre o Criador. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O trabalho do diabo com o primeiro casal foi fazê-los crer que eles poderiam viver independentemente de Deus. Colocar Deus de lado. Esse é o trabalho do mundo. O mundo procura colocar Deus de lado, fazer com que desprezemos a Deus ou menosprezamos a Deus. Deixa Deus para lá. Deus é algo muito grande para que se importe comigo. Ou eu sou algo muito grande para que eu precise de Deus. São as duas armas que o diabo coloca. Ou você acha que Deus é grande demais para se preocupar com você, e por isso você vive sem Ele, ou como se Ele não existisse. Ou o diabo te convence que você é independente e grande e poderoso o suficiente para que não precise de Deus. Ou você é extremamente insignificante, ou você é autossuficiente. São as duas mentiras que o diabo procura sempre trazer. Mas o importante para o diabo é que você ache que a criatura vale mais do que o Criador. É que você deixe Deus de lado. Foi o que ele fez na mente de Caim. Caim, ele é chamado do maligno. João assim o denomina em 1 de João, capítulo 3, versículo... Em 1 de João,
capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim foi o primeiro homicida da face da terra. Como homicida, ele se assemelha ao diabo, porque Jesus diz que o diabo é homicida desde o princípio. Então, Caim é o primeiro filho do diabo, podemos dizer assim, porque ele, inclusive, mata o seu irmão. Ele é homicida. Ele tem as mesmas características do seu pai, do diabo. Mas veja que Deus quis salvar Caim. Quando Caim teve a sua oferta rejeitada, Deus falou com Caim, dizendo que se ele fizesse bem, a sua oferta também seria aceita. Veja que Caim ofereceu um sacrifício a Deus, mas ofereceu um sacrifício do seu modo, impondo a Deus o que ele queria que fosse sacrificado e como ele queria. Havia um desprezo para com Deus. Veja que o texto diz, versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta traduz o desprezo, ou pelo menos o menosprezo. Caim quis oferecer ao seu modo, ao seu jeito, esquecendo que era servo e que Deus era o Senhor. Por isso Deus rejeitou a oferta. Ao rejeitar a oferta, Caim se indignou, porque Caim não reconhecia o senhorio. Veja que Caim se achou mais importante do que Deus. Uma criatura que valia mais do que Deus. Ele não aceitava que Deus rejeitasse a sua oferta. Já era o diabo trabalhando na vida dele. Aí Deus diz a Caim que ele não tinha motivo para se indignar e que se ele fizesse bem, a oferta seria aceita e que ele tomasse cuidado, porque o pecado jazia à porta e poderia dominá-lo. Ele não creu. Ainda indignado, ele quis impor a Deus a obrigatoriedade da aceitação da sua oferta. Por isso ele mata Abel. Olha, se Abel é morto, só eu apresentarei oferta a Deus. E, portanto, Deus terá que aceitá-la. Ele se achava valendo mais do que Deus. Era Deus que precisava da oferta dele e não ele que precisava ofertar a Deus. Deus vem novamente ao encontro de Caim e lhe mostra o pecado cometido. Caim primeiro mente a Deus, pergunta onde está o seu irmão, ele dá uma resposta evasiva, não sei, sou eu o guardador do meu irmão, mente. Deus revela o pecado a Caim, e Caim diz, 4:13 de Gênesis, então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Veja que Deus pôs um sinal em Caim para que ele não fosse morto, mostrando a sua misericórdia e o seu amor para com ele. Mas Caim não creu. Ele continuou acreditando que a sua maldade era maior que a que pudesse ser perdoada. E a Bíblia diz que saiu Caim de diante da face do Senhor.
Gênesis 4,16. Caim foi este primeiro filho do diabo. Por quê? Porque ele creu que valia mais do que Deus. Ele desprezou a Deus. Ele achou que Deus tinha de lhe fazer a vontade, e não ele fazer a vontade de Deus. Indignou-se com a recusa da oferta, matou a Caim, e depois desprezou a oferta de salvação de Deus, nunca crendo que poderia ser perdoado por Deus. Foi o primeiro a ser enganado de que valia mais do que Deus. Foi o primeiro a deixar Deus de lado. Ele construiu toda uma civilização tecnologicamente avançada, culturalmente avançada, mas que não tinha presença de Deus, ausente de Deus. E todos estes que seguiram o caminho de Caim morreram no dilúvio. Todos os que se perderam no dilúvio estavam dentro desta mentalidade de Caim, forjada pelo diabo. Por isso que Caim era do maligno. O diabo faz com que as pessoas vivam como se Deus não existisse. Ele cega o entendimento das pessoas. As pessoas não creem. Veja que a Bíblia diz que ele cega os entendimentos dos incrédulos. As pessoas não creem em Deus. Caim não creu em Deus. Não creu no amor de Deus. Não creu no perdão de Deus. Não creu na advertência de Deus. Ele desprezou a palavra de Deus. Ele não creu em Deus. E por isso ele se perdeu e construiu toda uma civilização que se perdeu. Por quê? Porque o diabo cegou o entendimento daquelas pessoas. Eles não creram. Enoque veio, anunciou o juízo, eles não creram. Noé veio e pregou o juízo, eles não creram. Morreram todos. Porque não creram em Deus. Estavam com seus olhos fechados para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Para eles, a realidade era apenas as coisas desta vida. Jesus fala disso, Mateus capítulo 24. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles não perceberam, eles não deram crédito, eles não enxergaram a palavra de Deus, a mensagem de Enoque, a mensagem de Noé, a construção da arca. Eles deixaram Deus de lado. Eles só enxergavam este mundo, a criação. E é isto que o diabo faz. Ele faz com que a criatura valha mais do que o Criador. Ele faz com que a realidade se circunscreva à criação. As pessoas só enxergam a criação. As pessoas só enxergam as coisas desta vida, as coisas terrenas. E isto se chama secularismo. Quando você ouve falar em secularismo, o que é o secularismo? O secularismo é a mentalidade, o pensamento voltado para este século. O que é o século? São as coisas desta vida, as coisas terrenas, as coisas passageiras, a vida debaixo do sol, a vida debaixo do céu. É uma visão horizontal da realidade. As pessoas não pensam nem acreditam nas coisas espirituais, nas coisas eternas, na palavra de Deus.
na eternidade. Não, elas estão única e exclusivamente voltadas para as coisas deste mundo. Porque não enxergam Cristo, que é a luz. É o que diz João no seu Evangelho, capítulo 1. E a luz resplandece, versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. As trevas não compreendem, porque o entendimento deles está cegado pelo Deus deste século. O século, o mundo, é o diabo. Então ele faz com que a realidade se circunscreva à criação. Agora, vejamos bem, o homem, ele é de natureza pecaminosa. Adquirindo a consciência, ele peca. Pecando, ele se torna escravo do pecado, se torna filho do diabo e satisfaz os desejos do diabo. Agora, o diabo só cega o entendimento dele. E ele só continua nas trevas se ele deixa de crer na palavra de Deus. Veja que o texto diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Ele não crê. Deus se manifesta a ele e ele não crê. Deus se manifestou a Caim quando rejeitou a oferta de Caim, e Caim soube que a oferta dele foi rejeitada. Deus, então, lhe dá um aviso de que, se ele fizer bem, a sua oferta será aceita da próxima vez. E que ele devia tomar cuidado com o pecado. Em resposta a esta fala de Deus, Caim mata o seu irmão Abel. Não creu no que Deus disse. Deus se apresenta mais uma vez a Caim. Dá-lhe a oportunidade de confessar o pecado. Caim não confessa. Deus revela o pecado. Caim não crê no perdão. Deus dá o sinal a Caim. E até o final de sua vida, ele não crê no perdão. Então, Deus se manifestou a Caim, mas ele não creu. Deus deu oportunidade de salvação a Caim, mas ele não creu. Assim ocorre sempre, não só com Caim, mas com todos os homens. Deus se manifesta e manifesta a sua presença, manifesta a sua glória. Mas se o homem não crê, ele se perde. Ele crê na mentira do diabo e tem o seu entendimento cegado pelo diabo e só enxerga as coisas desta vida. Não enxerga a glória de Deus, embora Deus tenha se manifestado a ele. É o que Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis.
porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Deus se manifesta pela criação, mostrando o seu eterno poder e a sua divindade. Deus se manifesta pela consciência. E aqui nós vamos ler Romanos 2:14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então Deus, inclusive, falou com Caim pela consciência. Nós estávamos já na dispensação da consciência. Deus fala a Caim pela consciência. Deus se revela pela criação. Deus se revela pela consciência. Mas se o homem não crê, se ele não glorifica a Deus, se ele não dá graças a Deus, ele é cegado, seu entendimento, pelo diabo. E se engana com falsos discursos, os discursos desvanecedores, e o seu coração insensato é obscurecido. A mente humana, o espírito está morto, porque está em pecado, o homem em pecado, não tendo crido, o espírito está morto. No espírito nós temos duas faculdades, a fé e a consciência. A fé natural é negada, rejeitada, porque ele não crê na manifestação de Deus. E a consciência também não atuou, não venceu, foi vencida, como aconteceu com Caim. Caim não creu que Deus podia perdoá-lo, e Caim não atendeu ao chamado da consciência. Não creu. O espírito morto. O diabo cega o entendimento, que é a alma do homem. Né? A alma tem o entendimento, o sentimento e a vontade. O homem está preso ao diabo, ele satisfaz os desejos do diabo, sua vontade está escravizada, sua razão está obscurecida, porque o entendimento, né? O coração insensato se obscureceu, a sua razão fica obscurecida, escurecida, entenebrecida, e os seus sentimentos passam a seguir os desejos pecaminosos, a carne, que está sob o domínio do diabo, né, que é a natureza pecaminosa. Então, o que acontece é que o homem fica voltado única e exclusivamente para as coisas desta vida. Ele passa a crer em falsos discursos, em falsos raciocínios, em raciocínios imaginários e ilusórios, que o fazem entender as coisas única e exclusivamente voltadas para a criação, para as coisas desta vida. Ele não pensa mais nas coisas do céu. Veja que quando ele foi criado, o homem teve colocado no seu coração a eternidade. A eternidade foi colocada no coração do homem.
É o que diz Salomão lá em Eclesiastes. Capítulo 3, no versículo 11, e nós vamos usar aqui a versão Nova Almeida atualizada, que também uma versão oficial das Assembleias de Deus. Os irmãos sabem, as Assembleias de Deus têm duas versões oficiais: a Almeida Revista e Corrigida e a Nova Almeida atualizada. E lá em Eclesiastes 3 e 11, na Nova Almeida atualizada, está escrito: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas com o obscurecimento do coração insensato por causa da incredulidade, o homem não enxerga a eternidade. Não enxerga a vida do além. A vida do além que os judeus costumam chamar de, deixa eu ver aqui o nome, o Olam Rabá, né, como eles chamam, o Olam Rabá, o mundo do além, a eternidade. Os homens não enxergam, porque o diabo não permite que eles enxerguem, porque eles não creem no que Deus diz. E eles só se preocupam com as coisas desta vida. Esse é o engano que o diabo coloca. O mundo, o secularismo, é só pensar nas coisas terrenas. A igreja não. A igreja, ela pensa na eternidade. Jesus mesmo disse que os seus discípulos não tinham esta visão tacanha. Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz que os gentios, que são os incrédulos, as nações que se rebelaram contra Deus, que estão no mundo, no sistema mundano, eles só se preocupam, eles têm como objetivo, como alvo da vida, o comer, o beber e o vestir. E Deus sabe que nós precisamos disso, mas nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos a visão espiritual. Jesus disse que a salvação traz esta visão. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem nasce de novo, quem crê em Jesus, ele vê o reino de Deus. Ele vê a glória de Deus. Ele vê a realidade verdadeira, que é a eternidade, a vida eterna. Coisa que no mundo não se vê, porque o diabo cegou os entendimentos dos incrédulos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É a visão da igreja, é a visão da eternidade, é a visão do céu, é a visão das coisas de cima. A igreja busca o reino de Deus e a sua justiça. A igreja busca as coisas de cima, o revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, as virtudes celestiais, a fé, o amor, a esperança, as chamadas virtudes teologais e todas as outras virtudes, o amor fraternal. Pedro faz uma sequência de coisas que devem estar na mente e na busca dos servos de Deus, lá no capítulo 1, versículo 5 da segunda carta de Pedro, vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 13, no último versículo 13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E ele mesmo, em seguida, no capítulo 14, versículo 1, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. É isto que nós temos buscado. É esta a nossa visão. É isto que nós contemplamos, as coisas de cima. Ou estamos voltados única e exclusivamente para as coisas terrenas? O mundo está voltado unicamente para as coisas terrenas. Será que podemos dizer que somos filhos de Abraão? Porque Abraão tinha outra visão. Hebreus, capítulo 11, versículo 13, quando fala dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Era esta a esperança do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esta é a esperança, este era o alvo do apóstolo Paulo, a cidade celestial, que era o alvo de Abraão, Isaque e Jacó. Vejam que Abraão, Isaque e Jacó tinham a promessa da terra de Canaã, mas o alvo deles nunca foi a terra de Canaã que Deus lhes prometeu e na qual eles não construíram nenhum barraco. Eles não se prenderam à terra de Canaã, porque eles desejavam a pátria celestial. Esta é a visão da eternidade, das coisas de cima. E Paulo, quando fala desse seu desejo, ele chora
Porque havia entre os que cristãos se diziam ser pessoas que não tinham esta visão e que ele chamava de inimigos da cruz de Cristo. Ainda aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O diabo, quando ele faz as pessoas só pensarem nas coisas terrenas, a visão secularista, só pensar nas coisas desta vida, o diabo faz com que essas pessoas se percam. Por quê? Porque o Deus deles é o próprio ventre. Quando eu tenho a valorização da criatura e não do Criador, o que acontece? As pessoas só têm um objetivo: viver bem aqui na Terra. Querem construir o paraíso aqui na Terra. O objetivo é viver bem aqui. Eles não pensam na eternidade. Não pensam no mundo do além, no Olam Rabá, que os judeus falam. Então eles querem comer, beber e vestir bem aqui. Por um acaso não é o que prega a teologia da prosperidade? A teologia da confissão positiva? A teologia da libertação? A teologia da prosperidade diz: Jesus vai te fazer rico aqui. E as pessoas buscam a riqueza aqui. A teologia da confissão positiva diz: você, se sai em Cristo, não sofre. A sua vida aqui será vitória em vitória. Você não terá sofrimento, não terá doença, não terá problemas. E as pessoas querem ter uma vida regalada aqui. A teologia da libertação diz: vamos derrubar a opressão, vamos fazer a revolução para que se estabeleça o reino de Deus aqui. Aqui. O reino de Deus é o regime comunista aqui. É o secularismo. É o diabo cegando os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Eles não veem o reino de Deus. E quem não vê o reino de Deus não pode entrar no reino de Deus. Lembrem-se da história de John Bunyan, o peregrino. Quando o peregrino leu as Escrituras, foi evangelizado por evangelista, ele percebeu que ele estava na cidade da destruição e que ele precisava ir para a cidade celestial. E ele viu a cidade celestial, ele viu aquela luz, aquele brilho. Por quê? Porque ele creu. E então ele pôde ver. E porque ele pôde ver, ele passou a seguir em direção à cidade celestial. Ele creu. E as pessoas que estavam na cidade da destruição, inclusive os seus familiares, riam dele, diziam que ele estava louco, porque elas não conseguiam enxergar que elas estavam na cidade da destruição. E quando nós só vemos as coisas deste mundo, nós estamos no fim. Paulo diz: o fim deles é a perdição. E eles vão caminhando sempre na perdição. Paulo diz que estas pessoas que não veem o evangelho, não creem, não glorificam a Deus, nem lhe dão graças, eles se deixam envolver pelos falsos discursos e o seu coração insensato se obscurece. E o que acontece? Dizendo-se sábios, eles se tornam loucos.
e aí se tornam ignorantes do ponto de vista espiritual. O Salmo 14, repetido no Salmo 53, mostra bem isso. Disseram os nécios, disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Quando eu desprezo a Deus, deixo Deus de lado, não vejo a vida eterna, só penso nas coisas terrenas, eu digo, não há Deus. E aqui não é só dizer que não acredito que Deus existe. É mesmo acreditando que Deus exista, mas vivendo como se eles não existissem. E adianta eu disser que creio em Deus se eu peco, se eu vivo pecando? É porque, na verdade, eu não acredito que Deus existe. Na prática, eu não acredito. Então, é uma confissão de ignorância. Eu me torno um nécio, um ignorante do ponto de vista espiritual. Porque eu desprezo Deus, eu deixo Deus de lado. E o resultado disso é que a maldade impera. Porque se eu não creio em Deus, se eu não glorifico a Deus, eu passo a pecar, a viver na prática do pecado. É o que dizia o grande escritor russo Fyodor Dostoiévski, no seu livro Os Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. O pecado é praticado desenfreadamente. É isso que o diabo quer. Ele quer que nós não creiamos em Deus, que nós não creiamos que Deus existe, ou que nós vivamos como se Deus não existisse. E quando nós não cremos em Deus e vivemos como Deus não existe, nós passamos a pecar desenfreadamente. E é o que Paulo diz aqui em Romanos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Entra a idolatria. As pessoas começam a adorar como deuses animais, répteis, quadrúpedes, outros seres humanos. Aliás, a idolatria começou através da divinização dos governantes. Nimrod, sempre ele, é Babilônia, irmãos. É Babilônia, é Babel. Em Babel, Nimrod se fez adorar como Deus. Fez com que as pessoas adorassem sua mulher Semíramis e seu filho Tamuz como deuses. E aí começa a idolatria. Daqui a pouco já são animais que são adorados, aves, quadrúpedes. A idolatria, ela entra. Porque o homem tem sede de Deus. Precisa de se relacionar com Deus. E como ele não vê a Deus, ele começa a criar deuses. Só que esses deuses, como diz o filósofo grego Xenófanes de Colofão, esses deuses criados pela imaginação humana são iguaizinhos aos homens. E aí nós vemos na mitologia de todos os povos antigos, esses deuses eram pecadores, eram adúlteros, vingativos, homicidas, traidores, mentirosos, porque os deuses, eles são a imagem de quem os criou. E quem os criou foi a imaginação humana. Foi o próprio homem que criou esses deuses. E como esses deuses são pecadores, o homem é incentivado e estimulado a praticar o pecado. Porque se até os deuses pecam, por que eu não posso pecar? Então a idolatria faz com que as pessoas se aprofundem no pecado. E em se aprofundando no pecado, a idolatria gera a prostituição, a imoralidade sexual.
Veja os cultos a Baal, os cultos a Dionísio, as orgias que eram praticadas nesses cultos, porque a idolatria ela gera o desenfreamento do pecado. Os deuses pecam, então eu também posso pecar. É o que Paulo diz, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. E ao criar a idolatria, o homem se submete à ação demoníaca. Paulo explica isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ao adorar ídolos, o inimigo usa esses ídolos, usa espíritos malignos, para que esses espíritos malignos dominem sobre os homens. E aí o homem vai caindo cada vez mais no pecado. A idolatria leva à liberação de ação demoníaca e o aumento do pecado cresce. A desonra dos próprios corpos, a prostituição, a imoralidade sexual. E o texto diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Há uma profunda... Por quê? Porque na idolatria você tem a egolatria. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, estes ídolos, que são criados pela imaginação dos homens, feitos conforme os homens, tão pecadores contra os homens, estes ídolos são os deuses que Caim queria. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim quis impor a Deus o modo de ofertar. Para estes ídolos, é o adorador quem impõe. Os ídolos, eles estão ali para serem favorecidos pelo homem. O homem sacrifica aqueles ídolos para que aqueles ídolos façam a vontade do homem. É exatamente o que acontece hoje nos cultos idolátricos que nós temos. Você faz promessa a um santo, para o santo te favorecer. Você faz promessa a um orixá, faz um trabalho ao orixá, para o orixá lhe favorecer. Então, são os ídolos que estão a seu serviço, e não você a serviço do ídolo. É a manipulação. O diabo cria esta sensação no homem de que ele tem poder sobre as forças espirituais, de que ele pode manipular as forças espirituais, os deuses que ele criou, que ele é Deus. Ele é o verdadeiro Deus, porque até os ídolos, os deuses, estão a seu serviço. Lê do engano, porque enquanto o homem pensa que está com os deuses a seu serviço, ele é que está sendo dominado por demônios. E é triste, irmãos, que também nesse ponto, a teologia da prosperidade, ela atua. Porque aquela história da barganha, do toma lá, dá cá, eu dou oferta, dou dízimo, faço o meu sacrifício, e Deus é obrigado a me enriquecer, a me abençoar. É essa ideia de eu poder manipular a Deus. É a mesma ideia do mundo, travestida de igreja.
mas é o inimigo trabalhando para eu ficar voltado com as coisas terrenas, a minha mente entenebrecida na escuridão, nas trevas espirituais, achando que eu controlo o mundo, quando na verdade eu estou sendo dominado por demônios. E sendo dominado por demônios, vou me enveredando pelo pecado, cometendo pecados para agradar os deuses e ser favorecidos por eles. Há casos de pessoas que matam outras, sem falar na prostituição, na imoralidade sexual, no homossexualismo. É a egolatria. Eu passo a adorar a mim mesmo, na verdade. Só que sem saber que eu estou sendo destruído cada dia mais pelo diabo. Entra a feitiçaria. O feiticeiro é aquele que pode manipular as forças espirituais. Na verdade, é aquele que é dominado por demônios. São pessoas que nos levam a fazer o que os demônios querem, a servirmos aos demônios. E aí nós temos a egolatria, a autolatria. E você vai caindo cada vez mais no pecado. Olha o que Paulo diz agora no versículo 26, e eu estou lendo sempre o capítulo 1 de Romanos. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Chegamos ao fundo do poço, ao homossexualismo, à perversão sexual. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Essa é a situação do mundo. Essa corrupção generalizada. Por quê? Porque não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. O resultado é essa egolatria, este amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por isso Jesus disse lá em Mateus, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mas se a pessoa é secularista, só enxerga as coisas deste mundo, só pode juntar tesouros neste mundo. E amando as riquezas, a Bíblia diz, 1 Timóteo 6:10, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. As pessoas querendo enriquecer, matam, roubam, enganam, destroem as vidas. Veja que as coisas que mais dão dinheiro no mundo, a indústria do sexo, o tráfico de armas e o tráfico de drogas, que destroem milhares e milhares de vidas. E aí nós chegamos ao ponto final, que é o aviltamento da pessoa humana. Veja, irmãos, no discurso de valorizar o homem, valorizar mais a criatura do que o Criador,
nós encontramos o homem, o ser humano, aviltado, desprezado, pisado, pisoteado, vilipendiado. Por quê? Porque a idolatria leva à desonra dos corpos entre si. E as concupiscências do coração geram imundícia. Isso leva ao abandono de Deus, às paixões infames. E as mulheres têm mudado seu uso natural, os homens têm destruído a sua masculinidade, as pessoas se aviltam, se transformam em objeto sexual, perdem a sua dignidade, perdem a sua moral, são mortas, são destruídas por nada. O ser humano passa a sofrer. Veja que ficam todos cheios de prostituição, de malícia, de avareza, de maldade, de homicídio, de engano, de malignidade. As pessoas são traídas, são enganadas, são destruídas nas drogas, na prostituição, são transformadas em mercadoria. Babilônia trata os homens como mercadoria. Apocalipse, capítulo 18. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E o versículo 11 diz: e sobre ela choram e lamentam os mercadores, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. O ser humano só serve para comprar mercadorias. Eles são apenas números, eles são apenas instrumentos, ninguém liga para os sentimentos, para a dignidade das pessoas. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore e cinamomo e cardamomo e perfume, mirra, incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e cavalgaduras e ovelhas e mercadorias de cavalos e de carros e de corpos e almas de homens. Essa descrição das mercadorias, Apocalipse 18, 12 e 13, começa com ouro e termina com os homens. Os homens, além de serem tratados como mercadorias, são as mercadorias mais baratas, mais desprezíveis, as que valem menos. Os homens não passam de objetos e de mercadorias no mundo, porque o diabo odeia o ser humano. E dizendo para ele que ele será igual a Deus, faz com que ele viva como se Deus não existisse. E vivendo como se Deus não existisse, ele passa a valer menos do que todo e qualquer objeto. Escravizado pelo diabo, espezinhado pelos demônios, vivendo como joguete na mão dos demônios, em total perversão, em total desprezo, em total descaso. É isto que o diabo faz com o mundo. É isto que ele faz quando ele convence o homem de que, como criatura, ele é mais do que o Criador. E, na verdade, ele se transforma na mais vil mercadoria deste mundo do mal.
Amém.